Meu nome é Edmundo Eichenberg, eu venho ser responsável pela área tributária do escritório Eichenberg, Lobato e Abreu. Eu gostaria de tratar hoje de pontos principais, nosso tempo também não é tão extenso, em relação aos impactos da reforma tributária em relação à atividade do setor imobiliário. Estamos falando realmente da segunda etapa do projeto de reforma tributária que o governo federal apresentou e que foi aprovado em setembro de 2021 na Câmara dos Deputados. É um projeto que teve o relator, o deputado Celso Sabino, e que agora se encontra no Senado Federal para efeito de se aprovar ou não este projeto. Então, o que a gente buscou fazer aqui seria uma análise de principais temas, principais pontos que têm, de alguma forma, mais relevância, impactam mais objetivamente, mais diretamente a tributação do setor imobiliário. E como é de conhecimento de todos, porque esse foi o principal ponto da reforma, do projeto de reforma, nós estamos falando da tributação de dividendos, ou seja, é um ponto bastante sensível, um aspecto que altera bastante as estruturas e especialmente as projeções de carga tributária no setor imobiliário, porque agora se está falando de uma tributação de 15% na distribuição de lucros e dividendos. Então, esta carga tributária está prevista nesse patamar de 15%, o projeto original era 20%, agora está em 15%. Não se sabe se isso vai realmente ser mantido ou não quando da aprovação final, mas esse realmente é o ponto fundamental, é onde está havendo assim, uma grande discussão, especialmente em relação ao setor imobiliário, mas envolvendo também outros setores, sobre como vai ser equacionada essa nova tributação, esse novo impacto em relação às operações já existentes e mesmo novos contratos que vierem a ser realizados. E aí um ponto de destaque é que esse regime de tributação, com a tributação dos dividendos, esse novo regime de tributação, ele vai alcançar, pelo projeto, inclusive lucros acumulados, reservas de lucros que a empresa mantenha em relação, então, a resultados anteriores a 2022, que seria o início da vigência desta retenção. Então, é um ponto bastante discutível essa questão de certa retroatividade desse novo projeto, então, futura nova legislação. Me parece que há uma orientação do próprio Supremo Tribunal Federal reconhecendo que isso não poderia ser aplicado de forma retroativa, mas é algo a ser ainda bastante discutido, bastante debatido, em termos não só da aprovação do projeto, mas provavelmente, se for mantida essa aplicação, inclusive para lucros já existentes, já acumulados, em relação a um debate judicial da matéria, uma vez que essa legislação venha a entrar em vigor. Bom, há uma previsão de que a retenção, tratando-se de uma distribuição de lucros não para pessoas físicas, mas para pessoas jurídicas, que essa retenção de tributos vai poder gerar um crédito a ser apropriado quando numa subsequente distribuição por essa, digamos, controladora ou coligada, ou empresa que recebe o recurso com a retenção. Então, há uma ideia de não haver uma sobreposição de tributação, que aquilo que é retido gera crédito numa retenção subsequente. E há, sim, uma certa gama bastante extensa de hipóteses de não retenção. E aí cabe, assim, aqui talvez um exame mais cuidadoso, porque essas hipóteses de não retenção, que no início, na verdade, tinham limitações de valores, tinham limitações em relação ao tipo de sociedade que seguem mantendo, tipo de opção de tributação na sociedade que recebe os recursos, elas se mantêm no projeto, mas foram no projeto aprovado na Câmara, mas foram bastante ampliadas. Então, um dos pontos de destaque, eu diria, é a ausência de retenção quando se tratar por exemplo, de uma distribuição de lucros feita por uma empresa optante do Simples Nacional. Então, antes se falava numa distribuição com isenção de até R$20 mil, com uma série de exigências em relação a não ser possível para se os sócios forem pessoas físicas e casados, que aí só se aplicaria uma vez só. Tudo isso saiu do projeto na forma aprovada na Câmara e passou a ser prevista apenas que há isenção. Empresas optantes do Simples Nacional estão isentas. Outro passo, empresas
não optantes do Simples Nacional, mas optantes do lucro presumido. E aqui temos um âmbito bastante frequente, uma figura bastante existente no mercado imobiliário, empresas optantes do lucro presumido. Estas empresas optantes do lucro presumido podem sim também ter a isenção na distribuição de lucros aos seus sócios, mas com uma série de condicionantes, né? O principal deles, mais divulgado, é que essa pessoa jurídica tenha, optante do lucro presumido, tenha um faturamento anual no ano anterior, no exercício anterior, de até R$ 4.800.000, que é o limite do Simples, né? Do Simples Nacional é 4.800.000, então se essa optante do lucro presumido, que não é do Simples, mas do lucro presumido, tiver um faturamento no exercício anterior, no ano calendário anterior, de até R$ 4.800.000, ela passa, digamos, do primeira exigência para efeito de ter direito à isenção na distribuição de lucros. Mas há uma série de outras exigências que no projeto são identificadas a partir da remissão às vedações a que uma empresa seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte para fins de tratamento diferenciado, mesmo que fora do Simples Nacional, mas para tratamento diferenciado pela Lei Complementar 123 de 2006. Então, eu listo aqui no material todas as exigências, mas com certeza o exame pode verificar que elas são extensas e, em termos de aplicação ao mercado imobiliário, provavelmente vão excluir diversas entidades, diversas pessoas jurídicas que estão optando pelo lucro presumido, mas que de alguma forma podem recair nessas exclusões que impedem a concessão da isenção na distribuição de lucros. Por exemplo, se essa pessoa jurídica, mesmo tendo um faturamento de até R$ 4.800.000 no ano calendário anterior, tiver como sócio outra pessoa jurídica, já não tem direito à isenção. Se ela tiver como sócio uma pessoa física que tenha mais de 10% do capital e essa pessoa física, por sua vez, for sócia de outra empresa, que por sua vez, com as receitas somadas dessas duas empresas, ultrapassarem o limite de R$ 4.800.000 de faturamento no ano anterior, também está fora a tributação. Então, um elenco grande, não pode ser sociedade anônima, não pode ser bancos, não pode ser filial ou sucursal no exterior, não pode ter esta pessoa jurídica optante do lucro presumido para ter direito à isenção nos dividendos. Ela não pode ter sócios pessoas jurídicas, ela não pode ser sócia de uma pessoa jurídica e não pode ter como sócios pessoas jurídicas. Então, pensando numa situação simples, um casal tem uma holding familiar e esta holding familiar vai, de alguma forma, investir numa sociedade, vai ter uma participação numa sociedade. Bom, só por isso ela não vai ter direito à isenção de dividendos na distribuição que ela venha fazer de lucros aos seus sócios, pessoas físicas. Por quê? Porque ela está participando do capital social de outras sociedades. Bom, então, as limitações em termos de distribuição de lucros para pessoas físicas, quando uma empresa é optante do lucro presumido, mesmo que ela tenha um faturamento de até R$ 4.800.000 no ano anterior, são extensas, né? São tão extensas, são tão abrangentes, que realmente seria quase excepcional nós conseguirmos identificar no mercado imobiliário pessoas jurídicas que realmente vão se enquadrar nessa isenção. Essa isenção está sendo pensada para outro cenário, outro setor, né? Então são aquelas sociedades que se constituem para prestação de serviços, né, dos próprios sócios, de profissionais liberais, engenheiros, médicos, advogados, né, contadores, né, que tenham um faturamento assim, não tão expressivo e que os sócios só participem daquela própria sociedade, não tenham participação em outra e muito menos essa sociedade tenha como participantes pessoas jurídicas. Pois bem, a par dessa isenção das empresas do Simples Nacional e dessas empresas, digamos, próximas às empresas do Simples Nacional, não estão integrando o Simples Nacional, mas de alguma forma têm um faturamento compatível com as empresas do Simples Nacional e não se enquadram em nenhuma exceção que as impeça de promover essa distribuição de dividendos, de lucros ou dividendos com isenção. O que nós temos ainda são previsões de isenção entre pessoas jurídicas. E aí
o projeto novamente amplia aquilo que havia na redação original que veio do governo federal, do Poder Executivo, em relação a essas hipóteses em que as distribuições entre pessoas jurídicas, não a pessoas físicas, estão sujeitas à isenção. Então, por exemplo, se se trata de uma distribuição feita a controladores, a empresas controladoras ou que tenham controle societário comum, aí essa distribuição da controlada para a sua controladora ou de uma empresa com controle societário comum, essas distribuições estão sim sujeitas à isenção na retenção dos 15% de dividendos. Né? Também, se trata de uma coligada, né, e aí a exigência para o tratamento como coligada foi estabelecida como sendo a participação em 10% ao menos do capital social votante, né, então da participação que tenha direito a voto, né, e desde que esta participação no capital social da sociedade que venha a distribuir os lucros seja avaliada por essa coligada com o método de equivalência patrimonial. Então isso também não é tão comum no setor imobiliário a avaliação por equivalência patrimonial das participações em outras sociedades, mas é uma exigência que consta que essa sim provavelmente vai passar a ter de ser observada para que não haja a retenção dos 15% quando da distribuição de uma empresa para a sua coligada com participação de ao menos 10%. Então, eu diria que nessas duas hipóteses, né, seja de controladoras ou controle societário comum, seja na figura das controladas, das coligadas com mais de 10% do capital votante e com a avaliação da participação com método de com o emprego do método de equivalência patrimonial, aí nós teremos realmente hipóteses bastante presentes, eu diria, no meio do setor imobiliário, né? Seja através das figuras de SPS, com uma holding controladora, seja através da figura das próprias SCP, Sociedade de Contas de Participação, né, em que eu tenha realmente uma participação expressiva na sociedade da qual vai haver a distribuição de resultados, e aí essa figura de isenção, mantida a redação que consta no projeto, aprovado na Câmara, deve realmente ser bastante aplicada no setor imobiliário. Depois, nós temos a figura, que também é bastante presente no setor imobiliário, dos fundos de investimento. Então, em geral, fundos de investimento, quando recebem distribuições de resultado, né, pelos investimentos que eles realizam, esses investimentos serão isentos. Né? Essa, digamos assim, a regra geral. Mas o que havia uma dúvida no mercado bastante expressiva dizia respeito à questão dos fundos de investimento imobiliário. Se iria ser alterado a regra que se tem hoje, né, distribuição também isenta de dividendos pelos fundos de investimento imobiliário. E o que se estabeleceu nesse novo projeto foi a manutenção do regime que nós temos ainda hoje. Né? Então, há distribuição de dividendos pelos fundos de investimento imobiliário, desde que observados os requisitos que hoje também são previstos. Né? Então, que tenha, seja um fundo negociado em bolsa de valores ou bolsa de balcão, que tenha pelo menos mais de 50 cotistas, né? E que nenhum deles tenha mais de 10% das cotas. Então, as regras que já constam há bastante tempo para efeito de estabelecimento de haver ou não a isenção dos fundos de investimento, isso vai ser aplicado também aqui nesse novo projeto, caso ele realmente venha a ser aprovado. Então, essa seria assim, uma visão geral, uma visão panorâmica das regras sobre tributação de distribuição de dividendos e das suas exceções enquanto aplicáveis ao setor imobiliário. Mas o contraponto dessa tributação mais expressiva, né, ou desse acréscimo de tributação, que são os dividendos agora sofrendo 15% quando da distribuição, uma tributação inclusive definitiva, né, salvo aquela figura de possibilidade de compensação em distribuições em cadeia, né, por empresas que sejam controladas e controladoras ao mesmo tempo. Né, mas fora essa ideia de um aumento de carga tributária pela tributação de dividendos, o que o projeto traz, assim que seria o contraponto ou o benefício, é uma redução das alíquotas do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro. Então,
a alíquota do imposto de renda vai ser reduzida, a alíquota básica, não o adicional de 10% permanece, mas a alíquota básica, que hoje está em 15%, ela vai ser diminuída para 8%. Né? Então é uma redução bastante significativa, né, em termos de carga tributária de pessoa jurídica. E é isso que faz, certamente, setores como a indústria e mesmo o comércio, né, verem com bons olhos essa ideia de reforma tributária até certo ponto, porque, afinal de contas, a carga tributária atual de imposto de renda de 15 mais 10, 25%, e mais a contribuição sobre o lucro de 9%, então os 34% de carga tributária, essa carga realmente é expressiva, é talvez até incompatível em uma análise comparativa com outros países, ou com média de OCDE, como se comenta, mas, ou pelo menos de países em desenvolvimento, né, mas ela tem uma contrapartida, esses 34%, que tributa só na pessoa jurídica e os dividendos chegam isentos, que esta foi a regra estabelecida desde 96, né, desde da previsão da isenção estabelecida em 95. E com isso haveria realmente uma grande facilidade de controle, né, para não identificar em que situações que haveria eventuais distribuições disfarçadas de lucros, ou seja, dispêndios de pessoas físicas sendo realizados na pessoa jurídica, negócios feitos com maior facilitação para a pessoa física do sócio do que com terceiros, do que seria o valor de mercado, ou seja, essas regras de distribuição disfarçada de lucros que estavam quase em desuso, né, só aplicáveis quando não houvesse lucros realmente a distribuir, certamente vão retomar a ser aplicadas e no projeto há inclusive maiores gravames ou regras mais delimitadoras da liberdade da sociedade em realizar operações com os seus sócios naquelas condições em que se considera que não há uma isonomia de mercado, né, que há uma, então, suposta distribuição disfarçada de lucros. Mas, digamos, esse contraponto que o governo está apresentando justamente tem um impacto também no setor imobiliário. Como eu comentei, a alíquota do imposto de renda vai baixar de 15% para 8% a alíquota básica, né? Tem um início de vigência que é a instituição do adicional de 1,5% da compensação financeira pela exploração de recursos minerais previsto no projeto, né? Então essa é o contraponto, ainda fora a distribuição de dividendos para a redução da alíquota básica do imposto de renda, e a alíquota da contribuição social sobre o lucro, que hoje está em 9%, ela baixaria para 8%. Né? E essa redução seria em duas etapas, 0,5% ao ano, né? E condicionada ainda à redução de incentivos tributários do setor farmacêutico, gás natural, carvão mineral, produtos petroquímicos, farmacêuticos e hospitalares, e aonde veio realmente uma grande reação desses setores importantes da economia, sensíveis para todo o mercado, né? Imagina, no meio da pandemia, estamos falando de aumento de carga tributária para setor hospitalar, farmacêutico, de produtos químicos. Então, essa também é um ponto de atrito muito grande do governo federal e no âmbito das discussões do próprio Congresso, para ver como vai ser ajustado essa redução da carga tributária da contribuição sobre o lucro de 9 para 8. Bom, como é que isso reflete no setor imobiliário? Eu diria, diretamente nas operações mais comuns que envolvem incorporações imobiliárias, que estão, em regra, submetidas ao RET, ao Regime Especial de Tributação, com a instituição do patrimônio de afetação, o termo de opção, essas mudanças não têm impacto, né, porque os 4% do RET seguem previstos na mesma alíquota, não há uma alteração das alíquotas, mesmo que integram esses 4% de imposto de renda e contribuição sobre o lucro, pelo simples fato de estar havendo a redução da alíquota básica do imposto de renda ou a redução da alíquota de 9% para 8% de contribuição sobre o lucro. O RET, pelo projeto, não muda. Onde há uma mudança no RET, mas relativamente pequena, é lá no primeiro projeto de reforma tributária que trata da instituição da CBS, né, da Contribuição sobre Bens e Serviços. Lá o RET, como essa contribuição estaria substituindo o PIS e COFINS, lá o RET estaria sendo alterado de 4% para 4,12%, né, ainda com uma isenção para efeito de vendas de imóveis residenciais, né, mas para operações fora do RET. Né, para não se submeterem à CBS, não ter uma CBS de 12% na venda de imóveis residenciais, que realmente é inconcebível. Né? Mas
voltando aqui ao tema do segundo projeto de reforma, que é o objeto aqui do exame de hoje, né, a figura do RET não está sendo de nenhuma forma alterada. Né? Então, nas operações mais usuais do mercado imobiliário, que envolvam incorporações imobiliárias submetidas ao RET, né, os 4% permanecem, mesmo que venha essa redução da alíquota de imposto de renda de contribuição sobre lucro. E é isso que também o setor coloca. Ó, nós estamos recebendo só uma tributação de dividendos de 15%, que realmente vai nos onerar, porque a nossa distribuição ela é expressiva, a cadeia gira com distribuição de dividendos com os investidores, né? E SPEs que vão distribuir e depois vai se investir em novas SPEs, e em contrapartida, essa redução, esse contraponto, né, que o governo está oferecendo a todo o mercado, digamos, da indústria, do comércio, que é a redução da tributação de imposto de renda e contribuição sobre lucro, essa redução não terá impacto, né, porque afinal de contas o RET permanece igual. Aonde isso vai ter impacto? Nas operações que ainda estão sujeitas ao lucro presumido. Por exemplo, o investidor, né, um investidor que aporte recursos ou que constitua uma SPE ou mesmo uma holding familiar, e que por ali vai receber unidades, uma permuta física, e vai vender essas unidades, aí não no regime de incorporação, de regime especial de tributação, porque ele não é um incorporador, ele recebeu as unidades, ele entregou o terreno, recebeu as unidades e vai vender essas unidades. Ele hoje, né, vendendo essas unidades, ele vai vender essas unidades com uma tributação de 5,93% a 6,73% da receita, né, que é a soma das incidências do lucro presumido, das alíquotas básicas de imposto de renda, contribuição sobre o lucro, PIS e COFINS, né, 3,65% de PIS e COFINS, 1,08% de contribuição sobre o lucro, que é 9% de 12%, que é a base presumida, os 12% para efeito da contribuição sobre o lucro, e os 15% sobre os 8% de base presumida sobre o lucro, que vão dar 1,2%, a soma 5,93%, com uma alíquota básica, mas todo faturamento que supere 750 mil no trimestre vai estar sujeito a uma tributação já na alíquota adicional, né, em termos da adicional de imposto de renda, de 10%, sobre também a presunção de 8%, e aí esses 5,93% alcançam 6,73% naquilo então em que o faturamento trimestral, né, exceder 750 mil no trimestre. Então, é a regra que se fala, é 6,5% para o investidor que faz uma permuta física quando fizer a revenda das suas unidades por essa sua holding patrimonial. Agora, no novo projeto vai haver uma redução de carga tributária. De fato sim, né, com base nessa redução da alíquota do imposto de renda de 15% para 8% e com base na redução da alíquota da contribuição sobre o lucro de 9% para 8%, ainda que escalonada, né, mas nós teríamos aí uma carga tributária de 5,25% a 6,05%. Então, 5,8, 5,7, em termos de, conforme o volume de vendas que esse terrenista venha a realizar através da sua holding patrimonial, da sua empresa que recebeu unidades em uma permuta física e depois as colocou no mercado. É uma redução expressiva, digamos, de 6,73 para 6,05, não é tão expressiva, ainda mais considerando que ele vai provavelmente ter tributação na sua distribuição de lucros, né, desta holding, mesmo que ela fature menos de 4.800.000, por conta lá daquelas hipóteses de exceção à isenção na distribuição de dividendos por empresas optantes de lucro presumido. Então, mesmo que ele tenha uma holding patrimonial optante de lucro presumido, submetir então uma tributação sobre as receitas dessa holding patrimonial de 6,05 agora a partir da reforma, né, então reduzindo a carga tributária sobre as suas receitas, mas na hora dele distribuir os seus dividendos para as pessoas físicas dos sócios, tem que realmente verificar se ele não participa de outra empresa, se ele participando, qual é a participação que ele tem, qual é o faturamento da outra empresa que ele eventualmente participe, e mais, esta empresa não pode ter participação no capital de outra sociedade, nem pode ter sócia, pessoa jurídica, então realmente tem que examinar bem a situação para verificar se realmente vai se caracterizar a isenção na distribuição de dividendos, porque se não houver, realmente é uma redução de menos de 0,7% da receita, em contrapartida, todo o lucro distribuído
vai estar submetido por essa holding a uma tributação de 15% quando entregue aos sócios, né? E é isso, digamos que de algum modo eleva também o tom em relação à reforma tributária. Ela afasta investidores, né, tradicionais que já estão estabelecidos com um modo de operação muito claro, né, em termos de utilizar as suas holdings patrimoniais para adquirir terrenos, para depois permutar terrenos, para depois vender unidades. Esses investidores é que nós já estamos visualizando que eles vão começar a pensar duas vezes se vai valer a pena assumir o risco de ter um empreendimento, de adquirir o terreno, desse realmente terreno, depois gerar um bom empreendimento que seja bem aceito no mercado e que só vai ser realizado lá na frente. Daqui a pouco ele pensa, não, eu vou aplicar no fundo de investimento imobiliário e vou ter isenção direta na distribuição, me incomodo menos, arrisco menos e não me submeto a essa nova carga tributária que dali um pouco não vale a pena, né? E de um lado, isso falamos aqui na questão de compra e venda, mas ainda teria a figura da questão das locações, né? Então, nas locações, holdings que se dediquem a não só a compra e venda, mas também a locações ou a só locações, elas têm hoje, né, e esse é um aspecto que geralmente leva pessoas físicas a buscarem ter os seus imóveis na propriedade de pessoas jurídicas, porque o aluguel na pessoa física é tributado pela alíquota progressiva, né, da tabela progressiva de imposto de renda, com a isenção e depois faixa intermediárias até 27,5%, mas na pessoa jurídica, aluguéis de até 62.500 por mês, né, tem uma tributação de 11,33%, que novamente são as somas das cargas tributárias de imposto de renda, com a alíquota básica, né, porque o adicional é só com aluguéis acima de 62.500 mês, e ainda essa soma do imposto de renda, pessoa jurídica, com a alíquota básica, contribuição social sobre o lucro líquido, só que com tanto o imposto de renda como a contribuição sobre o lucro tendo como base presumida 32% da receita, não mais os 8% e os 12%, que são os das vendas, 13,5% de PIS e COFINS. Então, as somas dessas incidências tem no material, fica hoje em 11,33, no que no mês somar, ou no mês, mas calculado trimestre a trimestre, superar 62.500 de receitas de aluguel, o que não é pouca coisa, né? Aí passa a carga tributária adicional, com a alíquota adicional do imposto de renda, e aí passa aos 14,53% de carga tributária, que é o que se tem hoje, né? Hoje é 11,33%, se o aluguel está sendo bem apurado, bem recebido, 14,53%. Isso baixa, né? Baixa expressivamente, né? Aqui em relação a nova reforma tributária, se aprovada como está, porque essa redução das alíquotas de imposto de renda de 15 para 8 e da contribuição sobre o lucro de 9 para 8, essas reduções vão acabar gerando uma alíquota final, uma carga tributária final, somando ainda imposto de renda, contribuição sobre o lucro, somando ainda imposto de renda, contribuição sobre o lucro, PIS e COFINS, de 8,77 a 11,97. Então, ficando de novo em 62.500 de aluguel mês, né, calculado no trimestre, nós vamos ter uma tributação que hoje é 11,33, cai para 8,77. É expressiva a redução? É, sim, mas de novo, a questão de saber se vai haver ou não a isenção do imposto de renda na distribuição de dividendos, né, a isenção da retenção, porque tem que verificar se esta holding que está dedicada à compra e venda à locação, eventualmente compra e venda, mas fundamentalmente colocação, que ela não possa ter no ano calendário anterior faturamento superior a 4.800.000 e o seu sócio, é essa que é a questão, não pode ter, ou mesmo que pode ter, se ele for sócio de outra pessoa jurídica e a soma das receitas da sua holding patrimonial, que se dedica só à locação, com a soma das receitas da sua outra empresa operacional, que se dedica a outras atividades, se a soma das duas pessoas jurídicas superar o valor de 4.800.000 no ano anterior, ele não faz jus à distribuição isenta de dividendos, mesmo que esta pessoa jurídica, a patrimonial, tenha um faturamento inferior a 4.800.000 no ano anterior. Então, essa é um ponto que começa a pensar que qual é o titular de uma holding patrimonial que, ao mesmo tempo, tem só esta holding patrimonial ou tendo outra pessoa jurídica, as somas das receitas das duas pessoas jurídicas da qual ele participa não supere 4.800.000 no ano anterior. Então, isso
Isso realmente é um desafio, ou isso é uma questão que realmente precisa ser examinada caso a caso, porque não é tão evidente, digamos assim, pelo exame de diversos casos que eu já tenha colocado, não é tão evidente que realmente vai se conseguir aplicar de imediato, na situação atual, a isenção tributária na distribuição de dividendos por holdings patrimoniais que tenham sido mantidas para alocação por conta dessas restrições que o próprio projeto estabelece. Mas, se for possível, realmente, se a isenção for mantida, se a isenção puder ser aplicada, se não houver hipóteses de não cabimento, de exclusão da isenção, aí há uma vantagem tributária na reforma, né, porque realmente aí a holding vai ter uma redução da tributação sobre a receita, né, na figura do lucro presumido, e ainda não teria o acréscimo expressivo da tributação na distribuição de dividendos, né? Isso é mantidas as disposições atuais do projeto. Bom, o que mais eu gostaria ainda de destacar nessa exposição que fundamentalmente foi prevista para não ser longa, para ser breve, né, para não cansar vocês, né? Primeiro, havia toda uma discussão no projeto original que, como se dizia, veio um pacote parecia pronto da Receita Federal para aniquilar holdings patrimoniais, né? Isso parecia muito claro nas disposições que, de certa forma, obrigavam as holdings patrimoniais a tributarem pelo lucro real. Então, essa previsão de obrigatoriedade de lucro real para empresas que se dedicassem exclusivamente a operações imobiliárias, em paralelo a isso também tinha a obrigatoriedade para empresas que se dedicassem à exploração de direito de imagem, empresas de jogadores, empresas de atores, atrizes, né? Esta obrigatoriedade ficou de fora, né? Não foi atenuada, não foi de alguma forma reduzida a sua abrangência, não, foi excluída. Então é possível sim que as holdings patrimoniais se mantenham, assim como as empresas que se dediquem à exploração de direito de imagem, de jogadores ou de qualquer outra artistas, essas empresas podem sim continuar no regime do lucro presumido. Uma alteração também expressiva dessa nova legislação, né, é a vedação a que bens e direitos entregues em devolução de participação no capital social de pessoas jurídicas sejam avaliados a valor contábil. Então essa é uma regra que existe também desde 95, sendo sistematicamente aplicada em diversas situações, né, até em algum ponto com uma resistência do CARF e da Receita Federal quando essas devoluções de bens e direitos eram feitas às vésperas da alienação desses ativos, né? Isso era caracterizado como supostamente uma simulação, uma falta de propósito negocial com autuações fiscais, mas independentemente disso, dessa discussão específica em relação a ativos que viessem a ser alienados, mas outras situações que realmente eu tenho só a devolução do capital, né, a devolução do ativo, digamos, do bem ou direito que está na pessoa jurídica, que estou devolvendo ao sócio, esta devolução, em regra, ela pode hoje ser realizada tanto avaliada a valor contábil, e aí sem apuração de ganho de capital, quanto avaliada a valor de mercado. E aí a pessoa jurídica avalia apura o ganho de capital entre o valor contábil e o valor de mercado e entrega o ativo ao seu sócio, e isso é rendimento isento para quem recebe com a tributação feita na pessoa jurídica. Mas essa regra de haver a possibilidade de redução, de entrega do ativo a valor contábil, isto está sendo eliminado por esse projeto. Então, nós estamos aqui, assim, pensando no período que possa vir a aprovação e possa vir a vigência, se há operações que demandem essa figura de devolução de ativos a valor contábil da pessoa jurídica para o sócio, é ideal que seja feito antes da vigência da reforma, porque no projeto isso não vai mais poder ser permitido, sempre vai ser exigido, ou pelo menos em quase todas as hipóteses, será exigido a entrega do ativo a valor de mercado, com apuração de ganho de capital, né? Há uma exceção, né, que aí quando se trata de uma controladora que mantenha, que esteja devolvendo o capital, esteja sob controle societário
e que no início do ano calendário anterior da evolução, até o período de 12 meses após esse evento, se mantenha essa condição de controladora ou controle societário comum, né? Então exclui a possibilidade, por exemplo, de devolução de ativo a pessoas físicas, né? O sócio pessoa física. Estamos falando só de devolução de ativos entre controladora entre controlada para a sua controladora, né? Mas ou empresa sob controle societário comum, sempre entre pessoas jurídicas. E há também uma previsão de atualização do valor dos bens para as pessoas físicas, né? Porque, como se sabe, né, desde 95, não se admite nenhum tipo de atualização, né, do valor pago, do custo de aquisição dos imóveis ou dos demais bens, dos imóveis adquiridos por pessoas físicas, né? Há só a figura dos fatores de redução, uma forma de atenuar o efeito inflacionário evidente que há. Imagina o que foi pago, quem pagou R$100 mil em 95, com um dólar praticamente equivalente ao real, né? Então pagou R$100 mil, hoje teria, em dólares de hoje, a 5,5%, teria pago R$550 mil só pela correção do dólar, né? Desconsiderando a inflação do dólar nesse período todo, que certamente houve. E ainda assim, para efeito da Receita Federal, é como se esse imóvel tivesse sido pago realmente em 20 anos depois, como os mesmos valores nominais de R$100 mil, né, sem atualização, só com a atenuação do ganho de capital pelo chamado fator de redução, pela lá chamada MP do bem. Né. Mas bem, esse projeto de lei permite uma atualização dos valores, né, só que é submetida essa atualização a uma tributação de 5%. Então a alíquota mínima da tributação do ganho de capital na pessoa física é 15%. E com base no projeto, há possibilidade, então, de atualização e pagamento de 5%. Mas tem que fazer cálculo, né? Por quê? Porque essa atualização, ela exclui qualquer fator de redução. Então, exclui qualquer benefício que se tenha, seja pelo fator de redução, seja inclusive pelas reduções de alíquotas de 5% ao ano, vigentes até 88, né, que já havia aquela tabela de redução da Lei 7713 de 88, né, a cada 5% ao ano, imóveis adquiridos antes de 69 eram isentos, e ali de lá para cá vinha reduzindo 95, 90, e assim por diante, 5% ao ano até 88, que aí não encerrava essa figura da redução. O que se sabe, diria assim de antemão, é que imóveis adquiridos em 88, com certeza não vai valer a pena fazer essa opção, pagar esses 5%, porque os fatores de redução já superarão a redução observada pelo governo. Então, pensando assim, imóveis adquiridos da década de 90 para cá, do meio da década de 90 para cá, aí sim cabe fazer a conta, cabe verificar o valor que foi pago, as benfeitorias que foram realizadas, né, o custo de aquisição que se tem, conforme a data da sua realização, para ver se vale a pena mesmo a aplicação desse benefício que o governo está trazendo, né, de uma tributação antecipada, né, antes da venda. Então o contribuinte vai ter que retirar recursos do bolso para fazer essa atualização, para pagar os 5%, mas ao mesmo tempo aí numa venda subsequente vai ter uma tributação menor, né, o seu custo de aquisição vai ser elevado em comparação com o valor de alienação, gerando um ganho menos expressivo para submeter essa tributação de 15% atual. Então essa é uma das vantagens, digamos assim, do projeto, né, mas tem que se verificar caso a caso, vai ser uma opção que está prevista para ser realizada uma vez só, né, no início de 2022, ou até ao longo do primeiro trimestre, ou até abril de 2022, e aí se recolhe também e se faz essa atualização. Um ponto que ainda eu gostaria de destacar, porque fora um pouquinho da sequência, né, então vou fazer o pessoal do programa ter que ir e retornar bastante, mas é muito importante, né? A questão da distribuição de dividendos por empresas que tenham mais de 90% das suas receitas tributadas pelo regime especial de tributação, pelo RET. Eu tinha comentado que o RET não muda, seguem os 4% sobre a receita. Mas o que eu não falei, isso é muito importante, e foi uma falha não ter comentado antes, seria de que entre as exceções à tributação dos dividendos, a exceção à tributação dos 15%, está os lucros distribuídos por empresas que tenham mais de 90% das suas receitas submetidas ao regime especial de tributação, ao RET. Então aquelas SPEs que foram constituídas para realizar um empreendimento específico, na sociedade de propósito específico, realizar uma incorporação imobiliária
com a instituição de patrimônio de afetação, com a opção pelo RET junto à Receita Federal, com o recolhimento das suas receitas em cima das vendas dessas unidades, sendo mais de 90% das suas receitas vinculadas, tributadas pelo RET, os dividendos que esta sociedade distribuir não vão estar submetidos à tributação. O que, assim, talvez cause o meu esquecimento é que dificilmente essa regra vai ser aplicada sem ser concomitante à regra da controladora. Então, tudo bem, eu vou distribuir dividendos, eu sou realmente uma empresa que optei pelo RET, tenho 90% das receitas submetidas ao RET, vou distribuir os resultados isentos. Sim, mas eu vou distribuir resultados isentos para uma controladora, que tem, às vezes, até 100% do meu capital social, ou para uma controladora e para um investidor que tem uma coligada 10% da minha participação. Então, pela outra regra, que acaba se sobrepondo nesse ponto, haveria de qualquer forma a isenção. Mas, digamos, para um investidor que participe do capital social dessa sociedade de propósito específico, né, optante pelo RET, e que tenha menos de 10% de participação, ele vai ter direito a receber isento, desde que mais de 90% da receita desta sociedade de propósito específico seja realmente destinada ou tributada pelo RET. Por que não 100%? Porque isso não aconteceria nunca, né? A empresa, a SPE, certamente vai receber unidades em pagamento que na revenda, em princípio, não é tributado pelo RET, teria que tributar pelo lucro presumido, porque ela vai ter receitas financeiras, que em princípio também não é tributada pelo RET, porque ela pode ter outras origens, pode ter receitas de aluguel, eventualmente, enquanto os imóveis não são vendidos, tratando-se de imóveis residenciais, de imóveis comerciais, como é bastante comum. Então, pode haver, sim, situações em que se aplique esta regra da isenção para as SPEs do RET, digamos assim, que as empresas que tenham 90% das suas receitas no RET, certamente serão SPEs, né, sem se aplicar concomitantemente às outras regras que dizem respeito à distribuição a controladas, a controladoras ou a coligadas com mais de 10% do capital votante e com participação avaliada para efeito por método de equivalência patrimonial. Mas então, essa é uma exceção importante, uma exceção à tributação de dividendos bastante relevante, em tese, no setor imobiliário, para situações em que realmente não haja concomitância com as outras exposições, e assim, mesmo nesse sobrevoo aqui, mesmo nessa análise com um cuidado de tempo, vale destacar porque deve ser considerado, inclusive, na formatação de negócio, na previsão da carga tributária que haverá em operações imobiliárias. E com isso, eu diria que a gente examinou aqui os temas principais, os impactos principais da reforma tributária, né? Há ainda, imagino, muito a se debater e discutir no âmbito do Senado Federal, onde atualmente esse projeto está em tramitação, né? Há pressões realmente do governo, há pressões dos setores econômicos, dos setores políticos, né? Mas, de qualquer forma, dentro das regras atuais, é isso que nos esperaria a partir da eventual aprovação da reforma. Agradeço a atenção e deixo aqui os dados de contato para efeito de eventuais esclarecimentos, consultas sobre o tema.